Galera, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um live coding aí especial de Black Month da Rocket City. Eu sou o Diego Fernandes, CTO, educador aqui na Rocket City. Hoje é dia de colocar a mão na massa para valer. Hoje eu vou, junto com vocês, formar minhas opiniões e codar um projetinho com o Tanto Stack Start. Não sei se vocês já codaram, deixem aí no chat e me dê também as opiniões, quem já codou, quais são as principais opiniões sobre o projeto. E a gente vai ver tudo isso na prática, né? Do jeito que a gente mais gosta. Ele vai baixar, porque como vocês podem ver, eu nunca nem executei isso aqui. Vamos dar um nome aqui. Então, vou botar Black Rocket. Usar Tailwind. Já ganhou meu coração. Quem me conhece sabe que eu sou um adepto ao Tailwind. Deployment Adapter. Se a gente quer hospedar na Cloudflare, Netlify ou Nitro. O Nitro, pelo que eu tô entendendo, ele é agnóstico. Ele pode ser hospedado em qualquer local. Então, vou botar Nitro. Caramba, que legal, olha só. Ele fala quais add-ons eu quero adicionar. Então, lembra que eu falei que o Tanto Stack Start, ele é full stack na mesma ideia do Next? De ser full stack? Né? Então, qual que é a ideia? Eu posso ter coisas back-end e front-end. Então, vamos lá, ó. Vocês estão olhando aqui a minha lista. O que a gente vai configurar aqui juntos? Espera aí que minha câmera tá em cima. Deixa eu jogar ela aqui pro outro lado, por enquanto. Olha só, bora usar o quê? Bora um ShadCN. Vou botar um TanStack Query aqui. Que eu não consigo viver sem. Beleza? Que mais aqui? Não quero também colocar coisa demais, galera. Vamos por partes, né? Será que a gente mete um back-end aqui na nossa aplicação? Acho que sim, né? Back-end com o quê? Vamos botar um Drizzle ou um Prisma. Tanto faz, né? Vou meter o mais simples aqui, ó, galera. Drizzle, um ShadCN e um TanStack Query. Prisma, Drizzle, Prisma. Tanto faz, no final das contas. Ok? Vai mudar muita coisa. Vou dar um Enter. Ele pede se eu quero usar uma aplicação de exemplo. Eu não quero, eu quero codar junto com vocês, então vou dar um Enter aqui. Qual banco de dados? Postgres, né? Por favor. Eu curto o Prisma também. Vocês viram, falando nisso, vocês viram a versão 7 do Prisma? E eu acho que eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Cara, tá muito legal, tá? Muito legal mesmo, assim. Hoje em dia, tanto o Drizzle quanto o Prisma, eles estão sensacionais. Acho que o Drizzle, ele dá um pouco mais de liberdade para quem gosta de escrever SQL puro, performar cada coisinha do SQL. E o Prisma, ele traz, assim, uma velocidade de desenvolvimento muito alta. É imbatível, é um negócio muito, muito massa. Ele criou, então, bora entrar aqui, Black Rocket, e bora abrir isso aqui. Eu vou abrir isso aqui no Cursor. Eu não tô usando muito o Cursor, eu tô usando mais o Zed como editor. Mas eu vou abrir no Cursor porque eu sei que é o editor que a maioria de vocês usa. Inclusive, a galera usa muito VS Code, né? Muito Cursor. Então, assim, eu vou tentar manter o ambiente mais próximo do que vocês usam no dia a dia, para não ter muita estranheza, digamos assim. Tá IA aqui do lado, tá? Eu vou tentar não usar muito IA aqui pra gente ir mais juntos. Mas se a gente chegar em algum momento que a gente quer automatizar alguma coisa, a gente vai lá. Então, show de bola, né? Ele criou aqui, tem algumas coisas aqui instaladas. Ele... Ele vem com Cursor Rules aqui. Só com o negócio do ShadCN. Legal, interessante. Package JSON. Tá, ele já botou toda a parte do Drizzle aqui. Uma coisa que eu percebi, ó, galera, ele não criou o Docker Compose pra gente, né? Então... E ele tá importando o .env para fazer a configuração. Olha, isso aqui, ó, já tá dando problema. Porque o process env database URL aqui, ó, ele pode ser undefined, tá vendo? Então isso aqui já tá dando problema. Env.local database URL. Então vou pedir aqui para IA criar um Docker Compose pra gente. Create a Docker Compose to... botar em português, né? Para que vocês
Crie um Docker Compose, um arquivo para Postgres com as credenciais contidas no nosso .env.local. Sem volumes. Vou pedir para ele criar aqui um Docker Compose pra gente. O Zed ele é muito rápido, cara. O que achou do Anti-Gravity? É o Maicon que tá testando o Anti-Gravity, eu não testei, cara. Mas eu sou um pouco, assim, receoso com projetos da Google no geral. Um pouco de preconceito que eu tenho, assim. Então ele criou aqui... gerou uma URL de conexão pra gente. Deixa eu só substituir essa URL de conexão aqui. Opa, aqui. E aí vou rodar aqui o Docker Compose. Tá rodando o container. E teoricamente agora eu posso rodar os comandos do Drizzle. Então, pnpm run db generate. Ok, ele gerou um SQL inicial aqui dentro da pasta Drizzle, que tem uma tabela to-dos. Eu acho que ele vem isso automaticamente, né, por padrão ali no TunStack. Então aqui dentro de DB, esquema, tá aqui a nossa tabela de to-dos. Eu não tinha criado isso aqui, ele criou sozinho. E aí se eu rodar um migrate, ele vai rodar, né? Aqui já tem um ponto negativo, né? Porque o Drizzle config, ó, ele tá usando o .env para carregar as variáveis ambientes, só que aqui, ó, tinha que estar .env.local, né? Que é o nome da variável ambiente, tá vendo? Ele, por padrão, ele lê .env, né? Então, já um ponto a menos aí pro TunStack, mas já resolvemos. Né? Rodamos a migration. Então, teoricamente, agora a gente tem a tabela de to-dos. Bora entender a estrutura dele aqui, galera. Que pra mim ainda tá um pouco bagunçado. Então, ele começa tudo com esse halter aqui, é isso? E aí ele tá dando erro aqui nesse halter tree. Provavelmente porque eu não rodei o projeto. E ele gera ele sob demanda. Então, eu vou rodar um run dev aqui. Ele roda em cima do Vite, isso é legal. Porque conforme o Vite... Aumenta o zoom? Porque conforme o Vite melhora, ele melhora também. Então, localhost 3000. Teoricamente, isso aqui é o nosso projeto. Quando eu pedi para ele configurar o Drizzle, aí ele criou esse exemplo de to-dos pra gente, que eu já vou encontrar onde ele tá. Mas vamos testar aqui então. Teste. Tá funcionando. No F5. Ok. Clico, deleta? Não. Só isso. Tô usando o Fish. Nossa. Restart test server. Tá dando erro ainda aqui? Ok. Parou. Então vamos entender o que ele tá fazendo aqui, né? Nós temos um arquivo router. Por quê? O TunStack Start ele funciona em cima do TunStack Router. Para quem me segue e vê meus vídeos, sabe que eu estou optando por utilizar o TunStack Router no lugar do React Router nos meus projetos que eu não estou utilizando o Next, por alguns motivos que eu não vou citar aqui agora, mas que estão num vídeo que eu falo sobre isso, tá? E eu postei no LinkedIn também. Mas aqui, então, ele está usando o TunStack Router, aqui, ó, o TunStack React Router. E ele cria aqui, isso aqui, digamos, é o setup, né? E ele faz o setup de algumas outras coisas aqui, que eu não vou entrar muito no mérito agora. Aqui ele passa um wrap, pelo que eu entendi, isso aqui é tipo o layout global da nossa aplicação. Que aqui eu vou botar os providers, então aqui ele tem o provider do TunStack Query, que é bom, eu não consigo não utilizar. Né? Perfeito. Aí eu tenho minha pasta routes, e aqui ele usa o TunStack Router por padrão. Então, underline root é um arquivo de layout, tá? E eu posso ter esse arquivo várias vezes na minha aplicação.
Aqui tem os metas, shell component, ok. Aqui tá tipo o nosso HTML principal. E ele tem esse Tanstack DevTools, que é isso aqui. Tá. Meio estranho, mas pode ser útil. Ok. Nós temos uma pasta lib que ele tem... é do ShadCN. Uma pasta integrations, Tanstack Query, que aí tem DevTools e root provider. Tá. Dentro do DB eu tenho configuração do Drizzle, provavelmente, bem simples. Ok. E dentro de data eu tenho... aqui já tá. Create server function, ó. Method get. Só posso passar method. E aí eu tenho um handler. Esse handler recebe uma função. Essa função que recebe um contexto. E dentro desse contexto eu tenho acesso a algumas coisinhas. Data, signal e context, que logo a gente vai entender o que é isso. Tá, mas teoricamente eu posso usar isso aqui então para criar as nossas funções que vão funcionar como se fossem rotas na nossa aplicação, assim como são as server actions lá no Next, né? E aí components aqui, pelo que eu tô entendendo, são componentes normal. E lá em roads, demo, nós temos algumas coisinhas aqui. Deixa eu ver arquivo por arquivo e entender aqui. API, tá bom. Eu posso criar rotas de API direto pelas minhas rotas, assim como é no Next, né? Então no Next eu posso criar uma pasta API, por exemplo, ali dentro tem um arquivo route e ter rotas. Então isso aqui não é uma server function, é uma rota mesmo, que retorna um JSON. Legal. /demo, /API. Então, teoricamente, isso aqui significa que se eu acessar localhost 3000 demo API names, ele retorna Alice, Bob e Charlie, que é exatamente o que está aqui. E aqui eu posso dar handle em qualquer método. Legal até agora. Aí a gente tem esse API TQ, que deve ser Tanstack Query, to-dos. Que aí agora, ó, ele já tem duas rotas, né? Uma get e uma post. Uma que retorna todos os to-dos e outra que cria um novo to-do. Só que essa aqui não é a do Drizzle, tá? Esse aqui provavelmente deve ser um exemplo que ele tem aqui na esquerda, ó. Aqui, ó, Tanstack Query. Isso aqui, ó. Então eu posso criar novos to-dos, mas quando eu reinicio a aplicação, ele perde porque ele tá só salvando isso aqui na memória. Tá, aí eu tenho o arquivo Drizzle. Legal. Legal. Ok, então ó, ele tem o get to dos, que ele é repassado como loader nessa rota. E aí eu posso acessar isso aqui dentro. Deixa eu só testar um negócio. Será que isso aqui está funcionando via server-side? Então, se eu dou um inspecionar e desabilito o JavaScript, funciona. Legal.
Tá, vamos lá. Start API request. Use query, get names. Server functions. Tá, eu tenho uma porrada de exemplos aqui, né? Mas eu não quero nada disso. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Bora criar aqui uma pasta chamada black. E dentro eu vou criar um index.tsx. Veja que quando eu crio o index.tsx, isso aqui eu mostro também no vídeo que eu falei sobre o TanStack Router, ele criou isso aqui pra gente automaticamente. Então, por quê? Porque o meu servidor de desenvolvimento que está rodando, ele observou que tem um novo arquivo e ele já entendeu que esse arquivo é uma rota. Então, só de eu salvar isso aqui agora, quando eu acesso /black, ele já vai cair nessa rota, que está totalmente branca. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar essa div, dar um class name nela, botar um text white, bgzinc 950, minha hscreen. Ok. Agora, eu vou nesse root aqui, ó, vamos tirar esse nosso header. E agora a gente tem a página mais simples possível. Ok. Bora jogar um padding 8 aqui, para não ficar grudado. Text... Não, text depois eu vou... Ok. Então vamos lá. Oh, meu Deus, às vezes o cursor, cara. Sério. O Maicon tava falando sobre isso na live dele hoje, né? Que às vezes tu quer que esse tab pare de funcionar. Esse desgraçado. Cara, às vezes ele fica sugerindo muita coisa, né? E tu não quer. Maicon, como é que faz isso no cursor, cara? Como é que eu mando ele parar de disable cursor tab? É isso aqui? Boom. Ah, funcionou. Isso é UX, né? Eu dei um Ctrl Shift P, procurei disable e já tava ali. Tá. Com isso desabilitado, o que nós vamos criar, galera? Vamos começar criando uma rota. Então, pelo que eu entendi, a gente vai copiar algo semelhante a isso aqui. Oh. A gente vai botar... eu posso criar uma pasta API e botar, por exemplo, a users.tstx. Na verdade, eu acho que eu tinha que criar o arquivo com API ponto na frente. Deixa eu tentar recriar ele para ver se ele segue esse padrão de criar ele no formato do TanStack Start. Não, ó, não criou. Igual estava aqui antes. Tá, então eu vou copiar esse outro arquivo aqui. E aí eu vou ter ele vai devolver usuários. Eu vou retornar aqui um objeto. Users. Para ver se ele é tipado. E agora aqui dentro eu quero carregar esses users. Eu posso carregar isso com TanStack Query, via client-side, ou como a gente já está acostumado no Next, eu posso carregar via... Não criou porque a API precisa ser TS e não TestX? Ah, mentiroso. A rota duplicou o API? Ok. Então eu vou tirar o API, deixar apenas users, fazer dessa forma. Eu não gosto de fazer isso aqui, ó. Eu gosto sempre de botar dessa forma e fazer o return. Me julguem, mas eu não gosto. Eu prefiro assim. E aqui dentro eu posso, pelo que eu entendi, passar um loader.
que nem a gente tinha aqui no exemplo do Drizzle, né? E passar a minha função. Ah, não, aqui ele está usando server function, não é isso. Start, SSR, data only. Não é isso. Bom, teoricamente eu posso fazer o seguinte. Const response igual await fetch localhost 3000 barra API barra black barra API barra users, que é a rota que a gente criou aqui, ó, black API users. Const data igual await response.json e return data. Aí, teoricamente, aqui eu posso fazer const user, por exemplo, data igual a route.useLoaderData, e aí usar isso aqui dentro. Então, json.stringify data null2. Salvo e tá ali. Só que o problema de fazer isso aqui, ó, é que o data ele não vem tipado. Né? Então eu poderia tipar ele aqui, falar que ele é, por exemplo, users, e aí tem um array de string, aí aqui ele já estaria tipado. Então pegaria users, e eu teria users aqui embaixo, salvo, e dou um F5, tá funcionando. Só que mesmo assim não é o ideal, porque a gente está tendo que escrever a rota inteira. Claro, se eu tivesse um back-end separado, fechou, era isso aqui. Só que a gente está nessa ideia de ele ser full stack, né? Então, seguindo a lógica do que a gente tem aqui nos exemplos, eu tenho que usar, na verdade, uma server function. Então, ao invés de criar aqui API, eu criaria uma server function, get users, por exemplo, que retornaria, não gosto disso aqui, retornaria meus usuários, Diego, Mike, e deixa eu ver alguém do chat aqui, o Evandro. E aí eu poderia vir aqui e fazer talvez só isso aqui, né? Get users dessa forma, ou eu tenho que fazer get users. Aí agora, isso aqui tá me retornando o quê? Ah, ele tá retornando um array direto. Não, eu quero retornar um objeto, users. Agora tá certo. Se eu salvar isso aqui, continua funcionando. Isso aqui já tá com server-side rendering. Então, don't disable, ó, continua funcionando. Só que agora... deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma nova tabela no banco. Botar aqui ID e nome, por enquanto. Vamos rodar um db generate, migrate. Eu quero criar alguns usuários no banco,
Então, eu vou rodar um estúdio. Diego. Mike. Evandro. Tá. Aí, teoricamente, agora aqui, ó, eu posso fazer um const users igual await db.select.from users. Já tá users, né? Por isso que eu não gosto de exportar dessa forma aqui. Mas eu vou botar aqui, ó, as users table. Aí eu dou um return user, sempre retorna objeto, users. E aí tá aqui de novo, salvo. Um F5, beleza. Meus usuários do banco estão aqui.